Olá, queridos irmãos e irmãs! Certamente você já leu aquele texto do profeta Jeremias, lá no capítulo 18, onde ele fala a respeito da casa do oleiro e ali Deus entrega diversas profecias a esse profeta. Você conseguiu entender em detalhes o que está descrito naquele texto, o que Deus está querendo ensinar ali? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto. Vamos entender quem é esse oleiro, que casa é essa e quais são essas profecias e quais são as aplicações delas para os dias de hoje. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: pode me ajudar a entender melhor a profecia dada a Jeremias quando Deus manda que ele desça até a casa do oleiro? Quais são os ensinamentos que Deus quis trazer ali e qual a aplicação deles para os dias de hoje? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é interessante. Eu gosto muito desse texto de Jeremias 18, pois mostra pra gente muitas questões interessantes a respeito de como que Deus age. Então hoje nós vamos aprender tudo a respeito desse capítulo. E você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Aqui nos comentários eles estão abertos para que você deixe a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão de tema e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então lembre-se, não tem pergunta boba. O que tem é pergunta que precisa ser respondida para o seu crescimento espiritual. E desde já peço a você, deixe o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho e para você não custa nada. Então, deixe o seu like agora no nome de Jesus. Texto na tela, Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então observe que o texto começa com uma ordem de Deus ao profeta para ir até um determinado local. E naquele local ele receberia então a mensagem vinda da parte de Deus, que deveria obviamente depois ser comunicada ali a Israel, e nós temos inclusive ela hoje escrita, essa mensagem que foi dada ali ao povo, e nós vamos entender ela em detalhes. Essa palavra do Senhor dada a Jeremias nos mostra coisas preciosas sobre a forma como Deus age com os seres humanos, e aqui é importante, tanto com o seu povo, como Deus age com o seu povo. Também como Deus age com aqueles que são ímpios. Mas, presbítero, Deus age na vida dos ímpios? Sim, Deus também age na vida dos ímpios e Deus age na vida do seu povo também. E a gente vai aprender como que isso acontece. Então, fique até o final para que você entenda todos os contextos de vários versículos que nós vamos examinar no estudo de hoje. Começamos então agora entendendo sobre a casa do oleiro. Vamos entender um pouquinho quem é esse oleiro, onde que era essa casa, como que funcionava tudo isso, ok? Para que você tenha uma compreensão profunda sobre o tema. Então é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Dá uma olhadinha aí, você já é inscrito ou inscrita? Eu vou te ajudar a compreender mais a palavra de Deus e vou entregar para você estudos bíblicos gratuitos, de segunda a sexta, sempre às 15 horas aqui no canal. Então não tem motivo nenhum para que você não se inscreva, faça parte dessa comunidade grandiosa de servos de Deus sedentos para estudar a palavra. Vem aqui com a gente, inscreva-se no nome de Jesus. Vamos começar aqui a entender essa parte agora. A ordem de Deus, ela começa mandando que Jeremias desça até a casa do oleiro. Ali Deus falaria a ele a mensagem. É o texto que nós acabamos de ler no começo desse estudo. Quem era o oleiro? O oleiro era um profissional que fazia objetos de barro. É importante que você saiba isso. Os objetos de barro podiam ser, por exemplo, vasos, panelas, potes e uma diversidade de outros objetos que eram moldados ali em um barro que depois era seco e virava então objetos que eram utilizados no dia a dia. Dentro dessa cultura que nós estamos estudando aqui, no livro do profeta Jeremias, era um importante profissional e muito valorizado, já que esse tipo de objeto era muito usado em praticamente todas as casas da época, né? Tinha-se ali algum tipo de objeto de barro. Agora, quando nós falamos do local geográfico dessa casa do oleiro, ele não é identificado. Não temos como saber exatamente onde ficava. Porém, tratava-se de um local de trabalho, provavelmente de algum profissional específico ali da região, ou também algum profissional até famoso ali. Jeremias, então, ele narra como foi a sua chegada
ali na casa do oleiro. Observe bem o texto de Jeremias 18, agora versos 3 e 4. Eu desci à casa do oleiro, conforme Deus tinha mandado, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então o oleiro estava trabalhando e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho sobre essas rodas e outros detalhes. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, olha que interessante, estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Nós vamos entender todos esses trechos que eu destaquei em vermelho para compreender a profundidade da mensagem do Senhor. Vamos começar falando sobre as rodas. As rodas que Jeremias cita são as duas rodas que fazem girar o eixo onde a argila era presa. A roda de baixo era impulsionada pelos pés e girava a de cima, que era presa a ela. Vamos ver uma foto? Olha só. Claro que aqui nós temos um bem moderno, esse objeto onde o oleiro trabalhava, mas só para você entender, basicamente é o mesmo conceito. Aqui embaixo nós temos uma roda onde o oleiro impulsiona com os pés. Nós temos aqui um eixo, que vem até aqui em cima e preso a essa segunda roda, que gira então o barro onde o oleiro molda o objeto de acordo com o que ele deseja trabalhar ali. É dessas rodas então que Jeremias está falando. Jeremias então está olhando ele trabalhar, o oleiro trabalhar, girando as rodas e moldando este barro. Observe bem que Jeremias então ele nota a habilidade do oleiro em moldar esse barro, principalmente quando esse barro se deformava. E é interessante que o barro se deforma, não é o oleiro que estraga o barro simplesmente se estraga. O oleiro simplesmente então continuava a rodar e a moldar até que o defeito fosse então corrigido conforme o oleiro queria que o barro, a forma com que o barro ficasse, ok? Vamos seguir mais um pouquinho agora. Nós vamos trabalhar um pouquinho de aplicações agora a respeito desta visão, desta profecia que ele recebe ali naquela casa do oleiro. Agora vem a parte mais interessante do estudo. Antes de te falar, aqui na tela tem uma imagem de como que é dentro do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Um curso que está com vagas abertas, que funciona em celular, tablet, computador, em qualquer equipamento, para você assistir videoaulas de Gênesis e Apocalipse, onde eu vou te ensinar a palavra do Senhor e você também ali já vai poder ter um contato comigo por WhatsApp ou dentro do curso mesmo para tirar dúvidas. As vagas estão abertas. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem uma aula gratuita. Assim que terminar esse vídeo, vai lá, assiste essa aula, vê como que funciona e se Deus tocar no seu coração, vem estudar comigo. Eu desafio você a fazer parte dessa grande família que está indo até Apocalipse no estudo, ok? E eu vou te acompanhar individualmente. Você vai começar lá em Gênesis 1 comigo, tá bom? Vamos na sequência. Jeremias 18:6 diz o seguinte: Deus falando: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então observe que Deus ele utiliza então a figura do oleiro para dizer justamente que Deus ele pode fazer com Israel, povo de Deus, assim como o oleiro que fez com aquele barro que se estragou, consertando. Diz o Senhor: eis que como o barro, então observe bem aqui, quando aparece a palavra como, nós temos aqui uma comparação. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a primeira mensagem que Deus vem trazendo forte aqui a Israel é que Israel está nas mãos dele. Apesar de Israel aqui estar querendo viver com seus próprios passos, do seu próprio jeito, Deus mostra para eles que eles estão em sua mão. Ele é o oleiro e o povo é o barro. Deus usa então o controle pleno que o oleiro tem sobre o barro para demonstrar que ele, o Senhor, era aquele oleiro e a casa de Israel era como esse barro em suas mãos. Deus tinha o controle pleno para moldar seu povo até que tivesse a forma desejada. Claro, isso incluía todas as correções a serem realizadas por Deus em Israel. E na sequência, Deus amplia ainda mais a ideia de sua soberania, preste bem atenção nisso, sobre não somente Israel, mas sobre todas as nações. Observe bem Jeremias 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, ou seja,
Deus derramando juízo sobre alguma nação, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Então observe que Deus ensina aqui neste texto da casa do oleiro que Deus ele profere sim juízos, mas quando há arrependimento, existe um arrependimento, eu coloco aqui entre aspas porque o arrependimento de Deus aqui descrito não é como o nosso, como se Deus errasse. Mas aqui nesse texto mostra que Deus muda a sua postura quando ele deixa esse espaço para que as nações se arrependam. Quando elas se arrependem, ele muda também o seu juízo. Olha que interessante. A ideia então dos trechos a seguir é que Deus observa o barro, que são aqui as nações, e age de acordo com a forma com que essas nações recebem a sua vontade, ou seja, se convertendo ou se mantendo numa postura de revolta contra Deus. Ou seja, é possível que Deus mude situações dependendo de como as nações lidam com a sua palavra e com a sua vontade. Quer um exemplo dentro da palavra de Deus? Olha só. Um exemplo bastante forte sobre isso é quando nos lembramos de Nínive. Está lembrado lá do profeta Jonas? Ela foi alertada pelo profeta Jonas de sua destruição. Mas, preste bem atenção, mediante o arrependimento deles, houve perdão de Deus e, consequentemente, mudança desses planos que Deus tinha de destruição. Deus declara que tanto seus juízos negativos, quando Deus planeja trazer coisas ruins, difíceis para as nações e para o seu povo, destruição, quanto os seus juízos positivos, quando Deus deseja derramar bênçãos, eles podem ser mudados. Sim, Deus diz isso, se o coração humano também mudar. É claro que nós estamos falando aqui, queridos, dos atributos de Deus que podem ser mudados. Nós temos planos de Deus que são chamados de imutáveis. São planos que não vão mudar de forma nenhuma. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Independentemente das ações humanas, isso vai acontecer. Agora, tem planos e juízos de Deus que eles podem mudar de acordo com a nossa resposta à palavra e à vontade do Senhor. Ou seja, a bênção de Deus pode ser retirada se houver mau coração, e a maldição pode ser retirada também se houver bom coração, conforme está lá em Jeremias 18, versos de 9 a 11. Agora, para a gente ir caminhando aqui para finalizações, vamos entender um pouquinho sobre a pesada repreensão que Deus faz ao seu próprio povo aqui diante da casa do oleiro. Olha só. Na sequência, Deus dá a pesada profecia contra Judá. Quem que era Judá? Judá aqui no reino de Israel, não sei se você lembra, nesse tempo do profeta Jeremias, Israel estava dividido em dois reinos. Um era o reino do norte e um era o reino do sul. E o reino do sul muitas vezes é chamado de reino de Judá, que é o caso aqui. Eles receberam um alerta de Deus sobre suas ações, porém estavam recusando a mudança. Era como o barro querendo recusar ser moldado pelo oleiro. Observe bem o trecho de Jeremias 18, 12. Mas eles dizem, Deus está falando aqui desse povo de Judá, não há esperança porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O povo estava totalmente desviado e andando nos seus próprios caminhos, rejeitando que o oleiro, o moldasse, ou desejando rejeitar, porque o oleiro, quando ele quer moldar o barro, ele moldará. É isso que Deus está ensinando aqui. Observe bem o texto de Jeremias 18, 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. O que significa isso? Eles deixaram os caminhos antigos, os caminhos de obediência, os caminhos corretos, os caminhos em que eles sabiam que Deus estava e procuraram então andar por veredas não aterradas, ou seja, caminhos tortuosos, caminhos difíceis, caminhos que Deus não estava ali, que Deus não estava abençoando. Então, já que o povo de Deus, que era o barro, se recusava a mudar, então o oleiro, que era o Senhor Deus, com seu controle pleno sobre o barro, faria então a correção necessária. Porém, queridos irmãos, o povo se tornou tão mau que ainda perseguiu o profeta Jeremias, recusando-se a dar ouvidos às palavras do Senhor
por meio dele. Observe bem o texto, Jeremias 18:18. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem conselhos ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu para você. O profeta Jeremias estava indo contra sacerdotes, sábios e profetas que estavam sendo levantados e pagos pelos reis da época ali de Judá para falarem mensagens que não vinham de Deus. Então o profeta Jeremias profetizava a palavra de Deus, e essas pessoas, sábios, sacerdotes, profetas, levantados ali, falavam palavras contrárias à palavra de Deus. Então os reis começaram a acreditar nessas pessoas que eram pagas para profetizar aquilo que os reis queriam ouvir. Então eles se levantaram contra o profeta do Senhor, como se pudessem então, calando o profeta, calar a obra de Deus, calar aquilo que Deus queria fazer. O barro então se revoltou contra o oleiro, ferindo o seu profeta. Como que termina essa história, irmãos? Olha só que interessante. O oleiro, Deus, fez cumprir suas ameaças de juízo contra Judá. O povo foi levado ao cativeiro e lá ficou sendo moldado por 70 anos, até que fossem depois libertos pela própria mão de Deus. Agora nós vamos lá para o capítulo 29 de Jeremias, versículo 10, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, então observe bem, Deus levantou na história a Babilônia através de Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, que destruiu o templo, que destruiu os muros da cidade e levou pessoas como escravos lá para a Babilônia. E o povo então iria ficar 70 anos ali naquele lugar. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Depois desses 70 anos, Deus então trouxe o povo, como nós observamos lá no texto de Esdras, através de Ciro, que foi um rei persa levantado pelo Senhor para permitir que o povo retornasse deste cativeiro. O barro seria moldado, pois nada escapa à mão do grande oleiro do universo. Porém, queridos, pense bem comigo, quão melhor seria se o povo de Deus fosse como os ninivitas, que diante do juízo de Deus ergueram sua voz em arrependimento e cinzas, e Deus não derramou o juízo ali. O povo de Deus fez diferente. Eles não se arrependeram, eles não colocaram sua cara na terra em humildade, antes se revoltaram contra o oleiro e receberam então o juízo do Senhor. Judá preferiu a dureza do coração e sofreu a penalidade, a consequência. Todo barro será moldado pelo Senhor. Porém, alguns vasos de barro serão moldados em amor, outros em juízo severo. Então, cabe ao barro muitas vezes escolher como irá se portar diante do oleiro. A grande pergunta que fica então para mim e para você, querido irmão, diante deste ensino é: que tipo de barro eu e você somos nas mãos do oleiro? Você é um barro que insiste, que quer ficar estragado, mas que terá que pegar ali a pressão do oleiro, o juízo do oleiro, né? O oleiro trazendo ali dificuldades até te moldar? Ou nós seremos o barro que se entrega totalmente, sabendo que o oleiro fará de nós um vaso de bênção no nome de Jesus? Você pode escolher qual desse tipo de barro você é, e você pode ser isso ainda hoje, em nome de Jesus. Eu fico por aqui então. Esse é o nosso ensino a respeito aqui, ou o ensino da palavra a respeito de Jeremias 18. Espero que tenha gostado. Mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Vou ficando por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.